Todas as vezes que Deus ele reúne um povo é porque ele tem planos e propósitos, amém? Esse momento de oração me vinha muito forte ao meu coração, quando a Lurdinha disse: eu quero confirmar que o Senhor quer reanimar o seu coração. Que a imagem que o Senhor me dava era de um desfibrilador. E o que torna eu e você animados é a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus ela é útil para ensinar e exortar, como Paulo vai dizer ao seu filho na fé, Timóteo. Nela, o homem de Deus, a mulher de Deus, se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. É pela palavra. E é isso que o Senhor ele quer fazer comigo e com você nessa noite. Dar um ânimo novo. E Deus ele nunca vai dar uma palavra ao núcleo de um grupo de oração. Nunca. Se ele não quiser falar com o seu povo. Porque se ele inspirou esta palavra hoje, nós vamos falar sobre murmuração, sobre crítica, ou seja, aquilo que nós construímos com os nossos lábios, ou achamos que construímos, na verdade estamos destruindo. Fala para o seu irmão, hoje Deus tem uma palavra poderosa para você, fala para ele. Ele quer corrigir nós, fala para o irmão, hoje é correção. Hoje ele quer corrigir eu e você, que sem perceber estamos às vezes desanimando o nosso coração, com palavras negativas, com pessimismo, com conversas que não constroem um coração santo. Fala para o seu irmão, hoje vai pegar, fala para o irmão. Abre a tua palavra comigo. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Versículo 14 seguintes. De 14 a 18. Enquanto você procura, eu me apresento, eu me chamo Rodrigo Ferrari. Sou casado, eu e a Bruna temos 3 filhos, o Davi, a Maria Luísa e a Laura. Sou servo de um grupo de oração que acontece todas as terças-feiras, na paróquia de São Benedito, em Moreira César. Estou aqui juntamente com meu irmão e coordenador, irmão Gema. Nosso grupo acontece todas as terças lá. E é sempre uma alegria estar aqui ao grupo Bogdan. Amém? Vocês acharam a palavra? Amém ou misericórdia? Ou só um milagre? Olha o que vai dizer para nós. O tema proposto para essa noite é: fazei todas as coisas sem murmuração e nem crítica. Vamos repetir isso? Fazei todas as coisas sem murmuração e nem críticas. Olha o que vai dizer a palavra para nós. Eu quero ler, começar do 13, pode ser? Vamos ler junto assim? Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o quê? O querer e o executar. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem crítica, a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, a ostentar a palavra da vida. Dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão, ainda que eu tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé. Eu me alegro e vos felicito. Vós outros também, alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Palavra do Senhor. Dá um beijo na santa e poderosa palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Apóstolo Paulo, segundo os teólogos, vão dizer que a carta aos Filipenses é o coração de Paulo entregue a uma bandeja àquela comunidade. A comunidade aonde o apóstolo Paulo mais sofreu foi a que ele mais amou. Isso já mostra para nós muita coisa. Paulo, todas as vezes que ele escrevia uma carta, ele escrevia, lógico, para resolver um problema pastoral, né? Cada comunidade tem um problema. Por isso teria que ser várias cartas, porque a realidade de uma não era a realidade de outra.
Mas aqui é bonito quando Paulo ele começa a escrever aos irmãos de Filipos, que ele vai falar sobre a humildade de Cristo. Ele começa este capítulo falando que aquele que é para mim e para você o exemplo maior, o varão perfeito, Jesus de Nazaré, ele vai dizer que ele, sendo de condição divina, não prevaleceu o seu ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e indo até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Então, se Jesus, ele precisou, se ele, sendo de condição divina, se humilhou, imagina eu e você. E mais do que dobrar o joelho nesta noite, nós precisamos também dobrar aquilo que nós somos. Dobrar toda a nossa soberba, toda a nossa autossuficiência, toda a nossa prepotência. Toda a dureza do nosso coração precisa se curvar diante de Jesus. Paulo, então, já começa o capítulo mostrando isso aos irmãos de Filipos. Nós temos um Senhor que todos vão se dobrar diante dele. Nada e nem ninguém escapará. Todos os que fundaram muitas e muitas igrejas por aí, todos que fundaram seitas, todos vão se prostrar ao nome de Jesus, amém? Fala para o seu irmão, mas nessa noite, fala para ele, mas nessa noite, vamos nós nos curvar diante do Senhor. Vamos nós nos corrigir diante do Senhor. Veja, nessa noite é preciso nós nos rebaixar, dobrar também tudo isso que eu acabei de falar, dobrar de toda essa soberba, de todas essas coisas que nós vamos acumulando e que vai desanimando a nossa vida. Que nós vamos, como o irmão trazia, desgarrando como uma ovelha perdida. Que vai nos tirando da presença de Deus. E muitos desses desânimos está aqui, ó, nos nossos lábios. Muitos dos desânimos são coisas que nós vamos construindo com os nossos lábios. Sabe, toda coisa negativa que sai de nós tem feito eu e você deixar de sonhar. E é sobre isso que nessa noite nós vamos falar. Mas olha, o verso 13 comigo. Porque é Deus quem, segundo o que? Seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Tudo é do Senhor, irmão. Tudo. Sabe por que nós murmuramos? Sabe por que nós criticamos? Porque nós perdemos essa visão. Nós não entendemos que as coisas vêm da parte de Deus para nós. Tudo. Paulo está dizendo que tudo é querer. Tudo é o executar do Senhor. E às vezes nós vamos perdendo. Veja comigo. A murmuração nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Por quê? Porque perdemos a visão. Ele é algo terrível. Você conhece uma pessoa que murmura muito? E você murmura muito? Tem pessoa que é difícil ficar perto dela. O que é um murmúrio? Ao invés de você murmurar, vai orar em línguas. Irmãos, eu não estou aqui pagando de homem perfeito, amém? Todos nós aqui murmuramos. E é por isso que a palavra vem de encontro conosco nessa noite. Porque todas as vezes que nós lembrarmos, ao invés de murmurar, eu vou orar em línguas. O murmúrio é como se tivesse dentro de nós, não a presença de Deus, mas as coisas ruins. E aí a gente começa a ver problema em tudo. Se está sol, reclama. Se está frio, se está chuvoso, reclama. Nós perdemos essa visão de que Paulo está dizendo que é Ele que realiza em nós o querer e o executar. Nós vamos perdendo. Veja como é muito perigoso nós murmurarmos. Aqui Paulo está trazendo uma consciência muito importante. Tudo passa pelo querer e o executar de Deus. O Senhor, Ele projeta o nosso caminho. E às vezes nós não permitimos. Senhor, que seja feita a sua vontade. Aí Deus faz a vontade dele e nós o quê? Murmuramos. Fala para o irmão, não murmure mais. Fala para ele. Ora em línguas. Fala para ele. Chiara Luce, no auge da dor do câncer dela no ombro, quando vinha a dor intensa, ela dizia, Senhor, se
queres, eu quero. Irmãos, a santidade está em perceber, querer o executar dele. Quando nós murmuramos, nós já não estamos, é como se nós estivéssemos dizendo: eu não aceito a sua vontade, Senhor, eu quero a minha. E isso vai desanimando a vida interior do homem. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo isso? Quando nós não perdemos essa visão do querer e do executar de Deus na nossa vida, fica mais leve a vida para nós, sabia? Não adianta, irmão, você pode fazer pirraça, não adianta, com Deus não tem negócio. Fala assim, seu irmão, com Deus não tem negócio, não adianta você fazer pirraça. É querer executar dele. Por que está acontecendo isso comigo? Porque Deus quer. Deus quer nos ensinar, e nós estamos murmurando, não vai adiantar. É preciso dobrar o joelho diante da situação. Nós só vamos entender o propósito quando nós nos curvarmos diante de Jesus e entender que Ele, sendo de condição divina, se rebaixou. Quando nós entendermos isso, nossa vida vai ficar mais leve para nós, irmão. Pode ter certeza do que o Rodrigo está dizendo para você. Quero contar uma história para você, de um homem que entendia muito bem os planos de Deus. O homem tinha uma fazenda, e aí, um dia, um cavalo de raça, um cavalo top que ele tinha, todo mundo queria comprar o cavalo e ele nada. Um dia o cavalo sumiu, aí os vizinhos passaram e falou assim para ele: nossa, que azar. E ele falou: não, não existe azar e não existe sorte, existe vontade de Deus. Passada uma semana, aquele cavalo volta com mais de 100 cavalos selvagens, um mais lindo que o outro. Aí os vizinhos: que sorte, hein? Falou: não, sorte e nem azar existe, existe a vontade de Deus. O filho foi mexer com os cavalos, um cavalo muito bruto, selvagem, quebrou as duas pernas do filho dele. Aos vizinhos: que azar, hein? Ele falou: não, não existe sorte e não existe azar, existe a vontade de Deus. Uma semana o exército foi lá buscar o menino para ir para a guerra, e o menino com as duas pernas quebradas, e os vizinhos de novo: que sorte. Ele falou: não, não existe sorte, não existe azar, existe a vontade de Deus. Eu quero dizer isso para você. Se nós fizermos e temos percepção que o pior pode acontecer conosco, mas Deus está no controle, fica mais fácil para nós entendermos a vontade de Deus. Irmão, e eu quero dizer mais: não cabe a nós entender os planos de Deus, é vivê-lo. Deus vai o tempo todo, irmão, o tempo todo, Deus, Ele vai nos educando. Deus é muito pedagógico, o Senhor é pedagógico na nossa vida, as coisas acontecem comigo e com você, e vai acontecer mesmo. Fala para o irmão: Deus não vai te poupar. Fala para ele: não vai, Ele tem propósito em tudo. Então não adianta murmurar: por que está acontecendo comigo? Pronto, já não. Deus às vezes está nos testando para algo maior, irmão, e nós limitamos o projeto de Deus na nossa vida, por causa do quê? Fala para o irmão: bocão. Fala para ele: seu bocão. Nós murmura, nós vemos problema em tudo. Então veja o que Deus, Ele quer falar ao nosso coração: fazei todas as coisas sem murmurar. Veja o 14 comigo aí: fazei todas as coisas sem murmuração e nem crítica. Alguns pontos importantes aqui. Primeiro, não há exceções, tudo é vontade e permissão de Deus. Então fazei, fala para o seu irmão: fazei todas as coisas. Tudo é tudo, tudo é tudo. Fala para ele: tudo é tudo, irmão, tudo sem murmuração. Por que tem que ser eu? Né? Você só tem eu nessa casa? Fala para o irmão: é murmúrio. Fala para o irmão: é murmúrio. Primeira coisa, então, não há exceção, tudo é vontade e permissão de Deus. Eu quero falar um pouquinho de Lázaro. Lázaro merecia ficar doente? Lázaro era amigo próximo de Jesus. Todas as vezes que Jesus queria um lugar para descansar, bater um papo, era na casa de Lázaro. De todas as pessoas, a menos provável para ficar doente e morrer era Lázaro. Mas por que ele passou? Porque Jesus queria sarar o coração de uma murmuradora lá dentro. Queria ou não queria? Estão comigo ou não estão?
Ela fazia as coisas e fazia como? Murmurando. Ô senhor, o senhor não se importa, a minha irmã está aí à toa aí, em vez de me ajudar. Então perceba isso, irmãos, que tudo que nós formos fazer, nós precisamos, porque senão Deus vai nos corrigir da maneira dele. Deus mexeu na família. Depois, é claro que trouxe novamente Lázaro. E lá no jantar de Betânia, nós vemos ela servindo, mas você vê ela murmurando lá no jantar de lá? Não. Não, Deus, Ele quer quebrar isso de nós, porque a murmuração, Ele tira eu e você do projeto de Deus, irmão. Às vezes a bênção não chega na nossa vida por causa das murmurações, por causa da nossa bocona. Então, é preciso eu e você entender, amigo de Jesus também passa pelas situações difíceis. Deus não vai poupar eu e você porque você toca, irmão. Vai te poupar. Deus não vai poupar o Rodrigo porque prega. Deus não vai poupar nenhum de nós, porque o que Ele quer é eu e você com um coração totalmente sarado, longe das murmurações, longe de críticas, com o coração preparado, pronto. Irmãos, eu quero dizer para vocês, não vai ser fácil para mim e para você. Porque é tanta coisa que acontece, é muito difícil passar uma coisa e nós não criticar. É muito difícil para mim e para você não murmurar. Mas o Senhor quer corrigir. Fala isso, seu irmão. Deus quer corrigir seu coração hoje. Fala para ele. Jesus quer corrigir o nosso coração nessa noite. Nós murmuramos quando perdemos a visão do querer e o executar do Senhor em nossa vida. Lembra Jó, depois de perder tudo, o que sua mulher lhe falou? Jó perdeu num dia tudo. Mas tudo é tudo. Eu não vou nem entrar em bens materiais, eu acho que só os filhos já era tudo, não é? E o que a mulher dele falou para ele? Murmúrio, ó. Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez? E ele fala, ué, mulher, você aceita o bem de Deus com prazer, mas o mal não quer aceitar? Tudo que eu tinha era de Deus, Ele me deu e Ele mesmo tomou. Perceba, a mulher já tinha perdido a visão, mas Jó não. Então, irmãos, veja que o murmúrio, aonde leva, tira os olhos de Deus. Nós perdemos a visão do que Deus é, do querer e o executar de Deus. Deus tinha propósito. É claro que quando você vai na história de Jó, Jó começa uma série de perguntas. Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E Deus, Ele entende o nosso coração. Deus sabe. Mas depois Deus responde 2 vezes mais. Aonde que você estava, Jó? Quando eu fiz o firmamento, aonde você estava quando o leãozinho chorou de fome? Aonde que você estava? Então, irmão, nós não entendemos nada do querer e executar de Deus. O que cabe a mim e você, às vezes, é silenciar, ao invés de desanimar o coração meu e seu. Nós projetamos através da nossa boca só desgraça. Quantas vezes nós furamos a bola do outro irmão? O irmão chega com a bola cheia e nós, mas não vai dar certo, não vai conseguir. Nossa boca é para abençoar, para profetizar, e às vezes nós estamos murmurando e acabando com a vida dos outros também. Fala para o irmão, para de pessimismo. Fala para ele. Porque se nós perdemos essa visão, irmão, acabou. Fala para ele, acabou, irmão. A princípio, eu e você, nós somos os homens mais agradecidos do mundo, sabia? Só que as coisas não é como miojo, não é na hora que a gente quer. Deus, Ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida. Como uma história que o Senhor me lembrava ao meu coração, de um barco que naufragou, e o homem conseguiu chegar numa ilha sozinho, toda a embarcação se perdeu. E ali, quando ele chegou naquela praia, ele começou a louvar a Deus, era um homem muito temente a Deus. E quando ele orou, o Senhor falou para ele que ele não ia ficar ali. E aí, o que ele fez? Fez um lugarzinho só para se esconder, mais ou menos. Começou a vir tempestade, tempestade. Ele falou, o senhor não vai arrancar eu daqui? Eu falei, não, vou te tirar daí. E ele, até que ele viu que estava passando o tempo, e todo dia ele orava,
E ele percebeu que ele precisava reforçar a casinha dele. E ele reforçou a casinha dele. Só que ele começou a gastar tempo demais naquela casa. E esqueceu de orar. Até que muito tempo se passou e ele já nem orava mais. Ele já havia esquecido do bem que o Senhor havia feito a ele, livrando daquela morte. Ele começou a se preocupar em deixar a casa totalmente linda. Fez até uma casinha igual, você já viu aquele filme lá da Lagoa Azul? 2 andares, lindo. Mas ele perdeu tudo porque perdeu a visão de Deus. Sabe o que o Senhor fez? Um dia ele adormeceu do lado da fogueira, do lado de fora, e o Senhor, acabou com a casinha dele. Fogo. O que ele fez quando ele acordou e viu aquilo tudo? Murmurou. Já não basta eu estar aqui, Senhor. Já não está bom para o Senhor eu ficar aqui. Agora passar por isso. Eu mereço passar por isso. Olha o murmúrio. Ele nem percebeu que atrás dele tinha um barco chegando, que o fogo deu sinal para aquela embarcação distante veio buscar ele. Às vezes nós perdemos isso. Nós não percebemos o querer, o executar de Deus e acabamos murmurando. Esquecemos de Deus. E se é um tempo que eu e você nós precisamos nos apegar mais a Deus, é no tempo de dificuldade. Fala para o irmão, senão ele vai queimar sua casinha. Fala para o irmão, vai queimar sua casinha. Deus permite que as coisas aconteçam conosco, permitiu na vida de Lázaro, permitiu na vida de Jó, permitiu na vida desse irmãozinho na ilha, permitiu na vida do fazendeiro, permite na minha vida, permite na sua. Mas se nós não tivermos um coração voltado para Deus, entender o projeto de Deus na nossa vida, eu e você, nós vamos nos perder nas nossas palavras. A minha boca e a sua é para então, o quê? Abençoar. Murmurar não irá resolver os problemas da vida. Murmurar mina a sua alma. Mina ou não mina? Mina. Irmão, às vezes você está em paz. Aí chega alguém e fala uma coisa para você, pronto. Você vai remoendo aquilo. Vou falar isso. Não, se ela vier, eu vou falar isso. Vou fazer. Você começa a maquinar dentro do seu coração. Isso vai minando a alma. Agora eu gostaria de trazer alguns perigos da murmuração para você. O perigo da murmuração reside em seu poder de destruir comunhão. Fala para o seu irmão, destrói a comunhão. Fala para ele, destrói a comunhão. Afasta a bênção, gera desânimo, levando a consequência espiritual e física. Não é só o nosso, até fisicamente, nos adoece. Tem gente que está doente de tanto murmurar, irmão. Tem gente que não tem força a orar porque a boca murmura. Você conhece alguém assim? Olha para o seu irmão, não é você não, pergunta para ele, não é você não, é? Porque às vezes a gente transfere para o outro, mas às vezes somos nós mesmos. Fala para o irmão, não transfere para o outro não. Olha para você ver alguns perigos espirituais. Afastamento de Deus, demonstra perda de confiança e gratidão, fechando portas espirituais. Você não consegue mais ouvir Deus, irmão. Pessoa que murmura não escuta Deus, irmão. Ela está olhando para ela mesma, dentro dela, as verdades dela. É ou não é? Entende por que eu digo que nós precisamos nos dobrar diante de Jesus? Parada é com nós, irmão. É pessoal e individual. Atrai juízo. A Bíblia adverte que a murmuração pode trazer destruição, como visto como os israelitas no deserto, impedindo de alcançar a terra santa. Murmuração. Ah, Senhor, era melhor nós ter ficado lá, por causa do quê? Então ficar comendo a cebola do Egito. E a gente perde a promessa que Deus tinha para nós. Deus tinha uma terra que jorrava leite e mel, e o povo, por causa de murmuração, estava olhando a cebola do Egito. E que nós cantamos aqui, lança fora a tristeza e não olhe para... Mas às vezes nós insistimos em olhar para trás. Fazemos nostalgias de coisas ruins. Acostumamos a viver na escravidão. Para trás é morte, irmão. Para trás, quando Moisés chega diante daquele mar, tinha um impossível. E para trás é morte.
Eu e você somos chamados a avançar no projeto de Deus, e a murmuração nos tira disso. Você entende a gravidade disso que nós estamos falando aqui hoje? Desse ensinamento, dessa advertência que o próprio Deus inspirou no coração do núcleo? Murmuração é coisa terrível, é a morte do homem. Atrai o juízo, como eu dizia, manifesta a falta de fé, de descontentamento com o propósito de Deus. E pior, eu quero dizer uma coisa que agora vai ficar papo, irmão, agora vai pegar mesmo, papo, irmão, agora vai pegar de vez, agora vai. Irmão, murmuração é oração ao inimigo. Você se fecha com Deus e começa a contar, desabafar com o inimigo. É sério ou não é, irmão? É a brecha que ele precisa para dar risada da sua vida. É sério, irmão. Entristeça o Espírito Santo. É incompatível com a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Eu digo ser cheio do Espírito. Aliás, é algo que eu tenho meditado muito. Nós falamos muito do batismo do Espírito Santo, mas será que nós estamos apenas falando ou vivendo? É incompatível. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu murmuro muito. Só reclamação e reclamação. Não agradeço a Deus por nada. Eu me recordo que quando nós tivemos houve uma grande ventania na minha casa, e eu e a Bruna, nós perdemos tudo, nossos móveis, tudo. Eu e a Bruna, nós não tivemos o dinheiro para terminar, perdemos tudo, irmão, tudo. E o povo lá em casa lotado, lá em Cruzeiro, isso, e lá em casa lotado, eu dizia para eles assim, eu não vejo a hora desse povo ir embora. Mano. Aí daqui a pouquinho até a Bruna foi para casa da minha sogra, falou, eu quero ficar sozinho, lá no meio dos escombros lá. E eu falava, Senhor, eu quero te louvar, Senhor, e bendizer, porque o Senhor sabe todas as coisas. Sabe a hora que nós vamos dar resposta na nossa vida de batizado no Espírito, é nos momentos de dificuldade. Quando a minha mãe me ligou e falou, Rodrigo, olha, seu pai está na UTI ruim. Eu lembro que eu entrei debaixo daquele chuveiro e eu chorava, e eu falava, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado um pai que me ensinou valores. Sabe, às vezes a gente quer culpar Deus das coisas. Por que Deus? Não, irmão, eu e você precisamos transformar isso na nossa vida, numa verdadeira oração, num coração grato a Deus. Pergunta, seu irmão, você está entendendo? Pergunta para ele. Olha aqui também alguns impactos psicológicos e emocionais. Ativa o cérebro como perigo, libera cortisol, vai vendo, gerando ansiedade, hipervigilância, e reduzindo a empatia, clareza mental, gera pecado secundário, leva a inveja, a ira, sarcasmo, rebelião, calúnia. Fala por irmão, é sério o negócio mesmo, o negócio é sério. Olha o que gera em nós, irmão. Coisa boa? Coisa boa? Você chega perto do irmão, acabou de murmurar, ele te dá uma patada que você perde até o rumo. É ou não é? Nós perdemos até isso. Perdemos a docilidade do Espírito que foi colocado em nós. Esses são os cuidados, irmão. Murmurar é mais do que reclamar, é falar sobre Deus e a sua providência, não como Ele, minando a fé, paz e a união, com graves consequências para o indivíduo e o corpo de Cristo, conforme alerta as Escrituras. Veja, é um afastamento de Deus. O que o irmão trazia para nós aqui, que Deus ele está fazendo o que na porta do nosso coração? Só que nós estamos fechados. Por quê? Nós estamos fechados, igual quando bate o testemunho de Jeová na nossa casa. Que não. Fechado. Nós fazemos isso para o próprio Jesus. Nós falamos, aqui não tem ninguém. Então, irmãos, é um perigo. Agora, o terceiro ponto é crítica. A murmuração é aquilo que eu produzo, pessoal, dentro de mim. As murmurações. É eu relutando comigo mesmo. Agora, a crítica, fala para o irmão, a crítica é fofoca. Fala para o irmão, é fofoca. Que é algo terrível também. A crítica é quando eu partilho com a irmã aquilo que é negativo. É isso que Paulo está alertando para eles. Nada façais, nada com murmuração nem crítica. Quando criticamos, automaticamente saímos do entendimento do querer e o executar do Senhor. Criticar pode levar a fofoca, contenda, rebelião,
e até mesmo atrair juízo divino, sendo um sinal de falta de fé, assim como a murmuração. Cuidado, fala para o irmão, cuidado, hein? Existe pessoa que tudo critica. Paulo no começo vai dizer, veja o versículo 1 e 2 comigo. Olha o que Paulo vai dizer. Se me é possível. Olha o que a crítica ela gera. Divisão, amém? Mas olha o que Paulo está dizendo no comecinho desse capítulo. Se me é possível, pois alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, fazendo o quê? Permanecendo unido, tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros o quê? Superiores a nós. E às vezes nós estamos fazendo o quê? Criticando. Irmãos, eu não me orgulho de algo que eu vou dizer para você aqui não. Um dia nós estávamos tomando um café na empresa e nós estávamos falando de um sacerdote. De uma atitude de um sacerdote muito conhecido, não vem ao caso, amém, irmãos? E nós conversando ali, de repente um irmão falou assim, estava na mesa do lado, falou, olha os irmãos evangélicos aí, tudo olhando vocês falar mal do padre aí, ó. Cega nós, irmão. Os irmãos estavam assim em nós, olha lá os irmãos falando mal do sacerdote. Sem perceber, nós criticamos tudo. Tudo. Nós não silenciamos. Nós estávamos saindo do grupo de oração, ou do grupo, veja bem de onde nós estávamos saindo, irmão. Eu não tenho esse negócio de passar para você, eu não sou perfeito, não, amém, irmão? Eu não sou, não. Estamos no mesmo projeto, no mesmo propósito. Quando chegar o perfeito, o imperfeito desaparecerá, mas o perfeito, quando ele não vir, nós vamos ter que. Nós estávamos saindo aqui do núcleo e de repente nós falando uma situação, criticando uma situação. Aí um bêbado virou e falou assim para nós do outro lado, nós nem tínhamos visto o bêbado. O bêbado falou assim, é isso mesmo, vocês estão certinhos, fala mesmo, e saiu dando risada. Aquilo doeu no meu coração, sabia, irmãos? A gente sem perceber, irmão, a gente está criticando tudo. E às vezes a gente não tem coragem de admitir, mas muitas das vezes é inveja, viu, irmão? É inveja do ministério do outro, que aí eu critico para diminuir. Irmãos, vocês estão entendendo o que Deus está falando comigo, com você hoje? Nada de murmuração, nada de crítica. Eu e você precisamos nos afastar dessas conversas, das situações que está gerando mal, e está acabando e minando, porque Paulo está nos ensinando uma coisa. A crítica gera contenda. Lá em Provérbios 6, o Senhor vai falar de 6 coisas que ele detesta e uma que ele abomina. Que vai dizer assim para nós, as 6 coisas que o Senhor, 6 coisas a que o Senhor odeia e uma 7ª que ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derruba sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr, pés ligeiros em correr ao mal, e um falso testemunho que profere mentira, aquele, e o pior que dele abomina, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Ele abomina. Abomina. Criticar é estar com um coração longe. Lembra quando Judas falou assim, poderia ter vendido isso daí, dado aos pobres. É uma crítica com outra intenção. Lembra quando, acho que foi Tadeu não, Tomé, foi Tomé mesmo. Quando o Senhor falou, vamos lá que eu tenho que ressuscitar Lázaro. Então vamos, é bom que daí já morre todo mundo, né? Veja, às vezes a crítica é um comentário que nós fazemos, que nós desanimamos aqueles que estão motivados. Então, Paulo está dizendo para mim e para você, estou fechando já, irmãos. Nós precisamos parar de criticar, tudo nós criticamos. Em Mateus 20, o Senhor conta uma parábola fantástica. Em Mateus 20, o Senhor fala que combinou um salário com os operários, depois ele foi buscando. Aí o que chegou por último,
né? Os que chegaram por último, trabalhou ali um pouquinho, ele pagou a mesma quantidade. E aí o primeiro achou que eles iam ganhar o quê? Mais. Não é justo. Mas o Senhor combinou tanto com você e acabou. Se eu combinei com você, eu combinei. Veja que a crítica, ela nos leva, amados irmãos. Pergunta para o seu irmão, você entendeu a mensagem hoje? Pergunta para ele. Jesus, ele não murmurou, irmão. Jesus não criticou. Jesus, ele não... A palavra vai dizer que como uma ovelha muda, ele aceitou a sua vocação. E às vezes nós não temos aceitado a vocação de Deus, a correção de Deus. Ah, Senhor, que seja feita a sua vontade. Deus faz, nós murmura, critica. Perdemos a visão. Olha o que Paulo vai dizer agora. Vamos terminar de ler a palavra junto para nós orarmos. A fim de serdes, versículo de número 15. Paulo está dizendo para mim e para você então, para nós fazermos tudo sem murmuração, sem crítica, a fim de serdes o quê? Irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros do mundo. Há uma luz dentro de você, há uma luz dentro de mim. E quando nós agimos com críticas e murmurações, nós apagamos essa luz. Nós apagamos. Ao ostentar a palavra da vida, dessa forma, no dia de Cristo, sentirei alegria em não ter corrido em vão, em não ter trabalhado em vão. Paulo traz uma orientação e diz assim para eles: olha, ainda mais agora que eu não estou com vocês, vivam isso, sereis felizes, sereis santos, vocês não vão viver sem culpa. Sabe, às vezes nós nos culpamos, irmão, mas Paulo está dizendo na comunidade aqui, para que sejais irrepreensíveis, inocentes no meio de uma sociedade, não murmura, não critica. E aí ele vai dizer assim ainda no 17, ainda que eu tenha que derramar o meu sangue sobre o sacrifício, em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito, vós outros também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Eu termino aqui falando sobre aquilo que eu aprendi com o Padre Léo. Nós não podemos perder essa visão do capítulo, do versículo 13, que tudo é o querer e o executar bem. Talvez você já tenha ouvido quando o Padre Léo fala sobre o braço direito do rei, que tudo ele dava glória a Deus. Até que um dia, tudo era glória a Deus, até isso até irritava o rei. Até que um dia eles foram caçar, e uma onça atacou ele, e comeu o dedo do rei. E aquele servo do rei começou a dar glória a Deus. O rei ficou tão bravo com ele, o Padre Léo contava isso, e jogou ele num calabouço, prendeu ele de raiva. Aí numa expedição, abandonaram ele lá. O rei foi e caiu numa ilha, aonde uns índios canibais pegaram o rei. E quando ia, fazer a oferenda, segundo o Padre Léo, eles perceberam que ele não tinha um dedo. Então ele era impuro, não servia. Aí ele foi livrado. E aí quando o rei voltou, o rei lembrou daquele servo. E aí o rei pegou e falou assim: como é que está meu servo lá? Dando glória a Deus todo dia naquela prisão. E aí o rei falou: eu gostaria de ir lá conversar com ele, depois desse livramento que eu tive, né? Quando ele chega lá no calabouço, ele fala assim: aconteceu isso, isso, isso. E o servo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas por quê? Rapaz, por que você está dando glória a Deus? Eu te deixei na prisão, eu te deixei tanto tempo aqui, já há anos aqui. Glória a Deus, porque se eu tivesse solto, quem tinha morrido, quem eles tinham comido era eu. Então, irmãos, tudo que acontece comigo e com vocês, existe um querer e um executar de... Você não sabe por que você está... Feche seus olhos um pouquinho. Você não sabe por que você está passando por isso, né? Você não sabe por que talvez a enfermidade bateu na sua casa. Você não sabe por que o filho está dando trabalho às vezes. Eu e você não sabemos, irmãos, os propósitos, os planos de Deus, o querer e o executar dele.
Mas o que eu sei é que o Senhor falou muito forte ao meu coração quando essa palavra passava por dentro de mim. Deus tem propósito em tudo. Às vezes até nessa doença que você está trazendo, até nessa depressão que você talvez esteja passando por ela. Deus, ele tem propósito. E eu e você precisamos hoje, o chamado para mim, para você diante desse tema, é não murmurar, é não criticar, é olhar para dentro de nós e entender aquilo que Santo Agostinho dizia: eis que estava dentro, mas eu estava fora. Às vezes nós estamos longe do Senhor, e o Senhor está dentro de nós, e nós murmuramos, como que quiséssemos gritar para que Ele estivesse longe, mas Deus está perto. Ao invés de murmurar, de sermos negativos, é preciso olhar para dentro de nós e responder como que era a luz: se tu queres, eu quero, Senhor. Talvez é olhar como a Virgem Maria e vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Como deu o seu sim, não só quando o anjo apareceu, mas o sim naquela cruz. Viver o cristianismo é entender que há momentos de alegria, mas há momentos de tristeza, de luto, de dor. Mas o que nós não podemos fazer é murmurar, perder a visão da palavra, é perder a promessa, a visão da promessa que Deus fez na nossa vida. Se o Senhor inspirou uma canção ao coração dos irmãos, eu peço que ministre para que nós possamos dar uma resposta para o Senhor. Vai se arrependendo agora de toda palavra negativa que você lançou dentro da sua casa. Vai agora entrando em juízo com o Senhor. Vai pedindo perdão para o Senhor. E quando você não percebeu o agir dele, das vezes que você o criticou, das vezes que você o questionou, vai pedindo perdão, vai deixando Deus animar o teu coração novamente. Talvez você perdeu a visão da promessa, mas o Senhor quer realizar na minha e na tua vida, quando nós entendemos. É no meio de um deserto. Sabe quando Deus dá resposta para Jó? No meio de uma grande tempestade. Ao invés de murmurar nas tempestades, é preciso eu e você olhar para dentro de nós e entender que Deus está no controle de tudo, que nós precisamos nos curvar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Deixa os irmãos ministrar essa canção. Todo meu ser, vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu amar, o meu sentir, o meu agir, peça. É Ele que dá força, é Ele que tira o medo,